paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos, estamos iniciando neste momento mais uma escola bíblica sabática online. Eu sou o pastor Tiago e hoje nós vamos dar início ao estudo de mais um grupo religioso, misterioso para alguns, temido por outros, as famosas Testemunhas de Jeová. Você sabe como e quando esse grupo iniciou? Você sabe por que eles adotaram esse nome para eles mesmos? Essas e outras perguntas nós vamos responder agora, porque no início de cada estudo, do estudo de cada grupo religioso, eu gosto de falar um pouco sobre a história inicial desse grupo. E uma das formas de estudar o início das Testemunhas de Jeová é analisando a vida e a obra dos seus primeiros 3 presidentes. São eles Charles Russell, Joseph Rutherford e Nathan Noah. Vamos começar pelo primeiro, Charles Taze Russell. Russell nasceu em 16 de fevereiro de 1852 em Allegheny, atual Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos. Interessante é que Russell era filho de pais presbiterianos. Vou já falar um pouco mais sobre isso. Aos 9 anos, ele perdeu a mãe e aos 15 ele passou a dirigir com o pai uma cadeia de lojas de roupas masculinas. Então Russell desfrutava de certa prosperidade, certa estabilidade financeira, mas vivia perturbado espiritualmente, como são muitos jovens da nossa época, jovens, homens, mulheres, que muitas vezes são bem-sucedidos materialmente, mas enfrentam crises existenciais, crises espirituais. Apesar, como eu disse, de frequentar a igreja presbiteriana, Russell era atormentado por sérias dúvidas, especialmente em relação a 2 assuntos: a predestinação e a existência do inferno. Foi assim que aos 17 anos ele tornou-se incrédulo de tudo. Passou a não acreditar mais em nada. Sua incredulidade, porém, durou pouco tempo, porque Russell conheceu um grupo de jovens adventistas. Lembra que eu falei que as Testemunhas de Jeová têm algo a ver com o adventismo, as histórias se cruzam, e esse é apenas um dos casos, vamos ver outros. Russell ouviu uma palestra do líder da igreja adventista, e isso foi suficiente para restaurar a sua fé na Bíblia como palavra de Deus. Então, naquele momento, Russell se sentiu aliviado e passou a crer novamente em Deus e em sua palavra. Porém, alguns conflitos do jovem permaneceram. Foi assim que 1 ano depois ele concluiu que não existe cristianismo verdadeiro, pois todas as igrejas que ele conhecia eram falsas. Então, se todas as igrejas eram falsas, cabia a ele iniciar um novo movimento. Foi assim que ele formou um pequeno grupo de jovens estudantes da Bíblia. Jovens que tinham como propósito estudar a palavra de Deus, a Associação Internacional de Estudantes Bíblicos. Os integrantes desse grupo não criam em 3 coisas. Primeiro, que a alma era imortal, que Deus é trino e que o inferno existe. Interessante, 3 crenças fundamentais das Testemunhas de Jeová até hoje. Então isso iniciou com aquele grupo de jovens decepcionados com as igrejas da sua época. Foi a partir desse grupo então que nasceu a seita que nós estamos começando a estudar hoje. Mas antes de prosseguir, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Pergunta para você que é evangélico, você que faz parte de uma igreja, seja ela qual for. A pergunta é: como nós temos respondido às questões doutrinárias, bíblicas e até existenciais dos nossos jovens? Como nós vimos, Russell foi criado na igreja presbiteriana, mas mesmo ali ele passou por conflitos existenciais, conflitos bíblicos, chegou a não acreditar mais em nada. Será que nós temos respondido às questões bíblicas, doutrinárias dos nossos jovens, para que eles não se afastem dos caminhos de Deus futuramente?
É uma boa pergunta para a gente refletir, não é? Você tem feito isso com seus filhos, com aqueles que estão próximos a você? Em 1873, Russell escreveu o folheto O Objetivo e a Maneira da Volta do Senhor. Nesse material ele defendia que a volta de Cristo era invisível. Pouco depois ele descobriu que outro homem compartilhava dessa mesma ideia. Esse homem se chamava Nelson Barbour e também havia se decepcionado com o adventismo do sétimo dia. Olha que coincidência, né? Querendo dedicar-se totalmente à propagação de suas recém-descobertas doutrinas, Russell decide vender a sua parte nos negócios do pai e passa a se chamar, em 1877, de Pastor Russell. Passou a dedicar-se totalmente às crenças que ele havia abraçado há pouco tempo. Um ano depois, porém, sua união ministerial com Nelson chega ao fim. E olha o motivo. O motivo foi uma discórdia com respeito à salvação de Adão. Até que ponto é importante, irmãos, nós nos dividirmos por causa da salvação de Adão? Aqui você percebe que muitas das divisões que acontecem no meio religioso são por motivos ínfimos, são por motivos pequenos. Russell dizia que Cristo também havia morrido por Adão, enquanto Nelson, seu companheiro até ali, discordava. O interessante é que hoje as testemunhas de Jeová concordam com Nelson e não com Russell. Nelson publica seu ponto de vista, ele acha que é importante defender o seu ponto de vista em um livreto, e no ano seguinte Russell defende o seu, no lançamento de sua revista chamada Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo. Esse nome vai ficar marcado, Torre de Vigia. Essa revista mudou de nome e hoje é mundialmente conhecida como A Sentinela, anunciando o reino de Jeová. De 1881 a 1884, Charles organizou o que hoje conhecemos como a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados da Pensilvânia. Russell leu Lucas 12:42 e afirmou que o mordomo fiel deste versículo era ele. Uma afirmação nada modesta. Você lê um versículo e dizer que ele está falando de você não é nada modesto. O versículo diz assim, para quem não conhece: Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Russell leu esse versículo e disse: esse servo sou eu. Esse servo fiel e prudente sou eu. Segundo o presidente das Testemunhas de Jeová, desmentiu isso e afirmou que o mordomo fiel e prudente não era uma pessoa, e sim a sociedade Testemunhas de Jeová. Essa é uma característica de muitas seitas. É o exclusivismo. É achar que apenas eles estão corretos, todos os outros estão errados, e as profecias bíblicas se cumprem neles. Isso é algo muito perigoso. O exclusivismo é muito perigoso e Russell, infelizmente, abraçou isso desde o início. Assim como Miller, que nós já vimos, o fundador do Adventismo do sétimo dia, Russell também se atreveu a marcar a data da volta de Cristo. Segundo ele, Jesus iniciaria o reino milenar, o reino de 1000 anos, em 1914. Como todos sabem, Cristo não voltou nessa data. Russell então remarcou. Nós vimos que os adventistas fizeram isso. Miller fez isso no início do adventismo. Russell remarcou então para 4 anos depois. Infelizmente, ele não resistiu para não ver Cristo voltando novamente, pois em 1916 ele morreu em Pampa, Texas, aos 64 anos de idade. Quem era Charles Russell? Que tipo de homem ele era? Que tipo de homem era o primeiro presidente das Testemunhas de Jeová?
Uma coisa nós temos que reconhecer: ele era um excelente comunicador. Ele era um comunicador muito bom. Além dos sermões publicados, Russell escreveu os famosos Estudos sobre as Escrituras, uma série de 7 volumes que acabaram se tornando o fundamento doutrinário para seus seguidores. Ele chegou a dizer, inclusive, mais uma afirmação nada modesta, que seria melhor ler os seus livros do que a Bíblia. Depois ele mesmo reconheceu a imaturidade dos livros que escreveu. De fato, nós não podemos trocar a leitura da palavra por livro de homem nenhum. A Bíblia tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Moralmente falando, porém, apesar de ser um excelente comunicador, Russell era um homem desonesto, sendo constantemente levado para tribunais, e nem sempre por motivos religiosos. Ser levado para os tribunais por motivos religiosos não é nada vergonhoso, não é uma desonra. Só que esse não era o motivo por que Russell ia. Em um desses tribunais, ele chegou a perjurar, ou seja, jurar falso, dar falso testemunho. Russell também viu-se várias vezes em dificuldades com a justiça por causa de escândalos financeiros. Sua esposa constantemente se queixava de maus tratos, que era maltratada por seu esposo, Russell. Dizem que ela até ganhou o direito de se divorciar dele, pois o juiz do Supremo Tribunal concluiu que nenhuma mulher de sensibilidade comum podia viver com um homem de tamanho egotismo e arrogância. Foi com um tipo de homem assim que teve início uma das seitas que mais cresce nos nossos dias. Veja como é importante estudar o início dos grupos religiosos. Foi assim que nasceu a Sociedade das Testemunhas de Jeová. É algo tão próximo do outro que a gente chega até a confundir. Vamos então ao segundo presidente, Joseph Franklin Rutherford. Em 6 de janeiro de 1917, mais ou menos 3 meses após a morte de Russell, uma assembleia da Torre de Vigia se reuniu para eleger o advogado de 1,93 m, chamado Joseph Rutherford, como novo presidente da associação. Joseph ocupou essa posição até 8 de janeiro de 1942, ao morrer com 72 anos de idade. Foi presidente, portanto, por muitos anos. Nascido em 8 de novembro de 1869, em Missouri, nos Estados Unidos, Rutherford foi criado em uma igreja batista. Olha que interessante. Russell foi criado em uma igreja presbiteriana. Segundo presidente das Testemunhas de Jeová, em uma igreja batista. Ele, assim como o falecido presidente, também sofria com sérias dúvidas sobre a existência do inferno. Aos 22 anos, bem jovem ainda, tornou-se advogado oficialmente. Foi também promotor público e depois juiz. Por isso o nome pelo qual seria chamado Juiz Rutherford. Isso foi muito útil para Rutherford em suas defesas das Testemunhas de Jeová em tribunais. Em 1894, aos 25 anos, Joseph leu os famosos Estudos das Escrituras de Russell e se converteu ao russellismo. Debaixo da presidência deste segundo presidente, esta seita sofreu várias divisões. Se dividiu. 2 grupos principais se formaram. Os que se mantiveram fiéis às ideias do primeiro presidente, os assim chamados russelitas, e os que apoiaram o novo presidente, chamados os rutherforditas. Dentre os vários grupos de russelitas está a Associação dos Estudantes da Bíblia Aurora, com sede mundial em Nova Jersey, Estados Unidos. Aqui no Brasil, eles se encontram no estado do Paraná. Em 1931, Rutherford adotou o nome Testemunhas de Jeová. Está aí respondendo a pergunta do início. Em 1931, Rutherford adotou o nome Testemunhas de Jeová para sua organização
e disse apoiar-se para isso em Isaías 43:10, que diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Dentro de 20 anos, esse nome venceu todos os outros. Rutherford raramente era visto em público, e quando era, estava sempre na companhia de 2 capangas, a fim de se proteger da organização do diabo, que era como ele chamava todos aqueles que se colocavam contra a sua organização. Então, normalmente é assim, né? A seita é de Deus e todos os outros que se colocam contra a seita são do diabo. Como eu disse, isso é muito perigoso e a história mostra que isso aconteceu várias vezes e os prejuízos sempre foram grandiosos. Tenhamos cuidado com o exclusivismo. Dentre as maiores contribuições de Rutherford para o avanço desta seita estão as seguintes. Ele ganhou aproximadamente 46 causas a favor das TJ no Supremo Tribunal dos Estados Unidos. O homem não era fraco não, viu? 150 em Supremos Tribunais Estaduais, fora muitas outras em outros vários países. Como eu disse, o entendimento dele de direito foi muito útil para defender as testemunhas de Jeová em tribunais. Ele também escreveu praticamente um livro por ano, criou a revista A Idade de Ouro, hoje conhecida como Despertai, reforçou a obrigação de testemunhar de porta em porta, algo que caracteriza as testemunhas de Jeová, o evangelismo de porta em porta, foi reforçado pelo seu segundo presidente, Rutherford. Usou extensivamente o rádio na propagação de suas doutrinas. Até hoje o rádio ele é muito útil no evangelismo, na propagação das doutrinas, das programações de determinado grupo religioso. Você vê que o grupo religioso que detém o poder do rádio, ele se propaga com muita rapidez e muita facilidade. Rutherford percebeu isso e passou a divulgar as suas doutrinas por meio do rádio. Ele proibiu, interessante, comemoração de aniversários, a participação no serviço militar e o uso de vacinas. Ainda hoje, as testemunhas de Jeová adotam a proibição dessas práticas. Ele ensinou que Jesus não morreu em uma cruz, e sim em uma estaca, algo que nós vamos ver quando estivermos abordando o que os TJs creem sobre Cristo, e dividiu as testemunhas de Jeová em 2 grupos. Os 144 mil, que irão morar no céu, e a grande multidão, né? Um outro grupo que irá viver na terra. Foi dele também a ideia de chamar o local de reunião de Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Assim como o presidente anterior, Rutherford também se enveredou pelo caminho das profecias. Ele afirmou que em 1925, alguns personagens do Antigo Testamento ressuscitariam e governariam a terra como príncipes. Ele mandou até construir uma mansão luxuosa para a morada desses personagens. Se os personagens ressuscitassem, eles iam seguir Rutherford. Por isso ele construiu uma mansão para receber esses personagens. O nome da mansão era Bet Sarim, Casa dos Príncipes. Porém, em 1925, os príncipes não vieram. E a mansão, pastor? Rutherford decidiu morar nela, até que os príncipes decidissem ressuscitar, o que até hoje não aconteceu. Ele também remarcou o Armagedon para 1941, porque Russell, presidente anterior, havia marcado para 1914, lembra? Ele remarcou para 1941, porém o Armagedon também não veio, e no ano seguinte, Rutherford partiu, morreu. Se encerrou assim o mandato do segundo presidente das Testemunhas de Jeová. Para concluir, Nathan Homer No, terceiro presidente das Testemunhas de Jeová, que nasceu
em 23 de abril de 1905 em Bethlehem, Pensilvânia, Estados Unidos. Aos 18 anos, ele foi batizado em uma das congregações da seita. Esse foi diferente dos outros dois. Ele não cresceu nem em uma igreja adventista nem batista. Foi batizado logo em uma das congregações da seita, Testemunho de Jeová. Com ele houve uma mudança significativa na estrutura da organização, porque até aquele momento a seita era governada por apenas um homem. Mas a partir dele, um corpo governante, um grupo de homens, passou a dirigir espiritualmente a organização. Em 1943, ele ajudou a criar a Escola Bíblica de Gileade da Torre de Vigia, uma espécie de seminário deles. E nessa época eles também criaram a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia própria deles. A tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Eu acho que eu tenho uns 10 exemplares dessa Bíblia deles. Em sua época, as transfusões de sangue, algo muito polêmico, e o uso do cigarro foram proibidos. Vamos falar um pouco mais sobre isso em nossos estudos das doutrinas dos TJs. Como não poderia deixar de ser, Knorr também navegou no mar encapelado das profecias e naufragou, como os outros presidentes também. Ele remarcou o Armagedon e o início do reino milenar de Cristo para 1975. O presidente anterior, o primeiro marcou para 1914, o segundo para 1941 e esse para 1975. O ano veio e Cristo continuou no céu. Para encurtar a história, Nathan Homer Knorr morreu em 8 de junho de 1977 devido a um tumor no cérebro. Debaixo de sua liderança, as Testemunhas de Jeová cresceram de 115 mil membros para mais de 2 milhões no mundo inteiro. Isso nos leva ao nosso último ponto de hoje, que é as Testemunhas de Jeová atualmente, em nossos dias. Atualmente, a sede mundial desta seita fica no Brooklyn, Nova York, Estados Unidos. É de lá que o famoso corpo governante dirige espiritualmente essa organização em todo o mundo. A produção de material escrito pelas Testemunhas de Jeová é com certeza uma das principais razões para o seu crescimento. Eles investem realmente na literatura que eles distribuem. Mais de 15 mil toneladas de material são despachadas anualmente para o mundo todo em quase 500 idiomas. A tiragem das revistas Sentinela e Despertai ultrapassa 35 milhões de exemplares cada uma, sendo que a tiragem da primeira é quinzenal e a da segunda mensal. O livro A Verdade que Conduz à Liberdade, lançado em 1968, entrou para o livro dos recordes por ser o livro de maior circulação mundial por canais não comerciais. As estatísticas apontam que existem hoje em dia mais de 8 milhões e 600 mil membros desta seita, espalhados em mais de 120 mil congregações em 240 países. Esses são dados de 2019. Quase 9 milhões de membros Testemunhas de Jeová. E aqui no Brasil, pastor? No Brasil, a história das Testemunhas de Jeová começou em 1920, quando 8 marinheiros importaram o que haviam aprendido lá fora. Logo em seguida, missionários chegaram aqui para dar prosseguimento ao que os 8 marinheiros tinham iniciado. Em nossos dias, eles estão presentes em todo o país, em todos os estados do país, com aproximadamente 890 mil seguidores. Quase 1 milhão já, números de 2019. Ok? Esse então é um pequeno resumo, um breve resumo da história inicial das Testemunhas de Jeová, mas nós já podemos ver o fundamento dessa organização sendo colocado
já entre os seus primeiros presidentes. Dá para entender muita coisa, das quais as Testemunhas de Jeová creem hoje, vendo o início da sua história. Eu queria apenas trazer uma lição que eu aprendo com isso, irmãos. A lição é a importância de aprofundarmos doutrinariamente os nossos jovens. Nós vimos que os 2 primeiros presidentes saíram de igrejas, digamos assim, evangélicas, igrejas tradicionais, igreja presbiteriana, igreja batista. Mesmo assim, eles saíram com dúvidas, com crises. É claro que nós não podemos obrigar ninguém a crer em nada, mas vamos oferecer alimento sólido, especialmente para os nossos jovens. Eu digo isso porque hoje em dia as programações para jovens muitas vezes nem palavra tem, não tem doutrina. A intenção é apenas atrair. Eu sei que existem coisas que são próprias dos jovens. Nós precisamos entender isso, mas a palavra ela não pode ser retirada. Os jovens precisam ser incentivados a estudar a palavra de Deus, a se dedicarem à palavra de Deus, porque eles serão os nossos pastores, missionários, músicos de amanhã. Amém? Que Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe. Nós estamos com o alvo de alcançar 1000 inscritos até o final deste ano. Amém? Que Deus abençoe a todos. Continue orando por nós e que o reino de Jesus venha e a vontade dele seja feita nas nossas vidas. Amém e amém.